Estamos ao vivo. Boa tarde, Olá, pessoal. gente. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, avisem se vocês estão vendo bem a gente, se vocês estão conseguindo escutar. Se o pessoal da GVA puder colocar aqui no chat, avisando se está tudo certo, daí a gente já começa. Boa tarde. Olá, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente? Só dá um alô aqui. Avisa aí que daí a gente já começa. Se estiver tudo ok, já damos continuidade. Eu tô vendo a gente aqui. Tá com atraso. Sim. Tem um pouquinho atraso. Tá bom. Mas é um pouquinho só. Uhum. Olá, tudo bom, gente? Se puderem dar só um alô aqui no chat. Pra gente saber se tá ok. Acho que deve estar, né? Deve estar tudo certo, né? Bom, se em algum momento tiver algum problema, vocês não conseguirem escutar a gente, é só falar que a gente ajusta aqui. Então, boa tarde, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui mais um webinar no canal da GVA. Antes de começar, eu já queria convidar vocês para se inscreverem no canal do GVA e-Learning. A gente vai deixar o link para vocês se inscreverem aqui no chat. Durante essas últimas semanas, a gente teve essa campanha super bacana com vários webinars. A gente está terminando essa campanha essa semana, mas foram vários os convidados que passaram por aqui, então tem muito conteúdo legal para vocês conferirem. A gente vai deixar o link aqui no chat para vocês clicarem e dar uma olhadinha lá no canal do GVA e-Learning, onde está todos os vídeos salvos, tá bom? Tô vendo aqui que o pessoal da GVA já está falando que estão ouvindo ok, imagem ok, então ótimo. Ótimo. Então, boa tarde a todo mundo, boa tarde a todos. Hoje a gente está recebendo aqui a Silvia Barreto, do Viajar é Simples. Ela é jornalista de turismo, imagino que muitos de vocês já a conheçam. Silvia, muito obrigada por estar aqui participando com a gente, conversando com a gente sobre um tema tão importante que são os desafios direitos dos viajantes obesos. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho como jornalista de turismo. Oi, boa tarde para todos. Cléo, obrigada pelo convite da GVA para participar desse webinar. Gostei bastante também porque esse é um assunto pouco abordado no turismo, né? Os viajantes obesos. Bom, eu sou jornalista de turismo, só no turismo já trabalho há 11 anos, mas eu já trabalhei em várias outras áreas antes de entrar no turismo, mas eu sempre fui uma apaixonada por viagens, assim, desde adolescente, e muito jovem fui viajar sozinha, fiz intercâmbio e tudo mais. E para mim, isso de viajar sempre foi uma coisa, assim, um direito meu, né? E para mim é um direito de todo mundo. Sim. Poder sair e viajar. Enfim, e eu também sempre estive acima do peso ideal, sempre foi aquela briga com a balança e tudo mais. E ao longo dos anos eu fui engordando cada vez mais e eu fui percebendo que o meu peso estava dificultando algumas coisas nas viagens. E daí também eu conheci o Rodrigo, que hoje é meu marido, também gosta muito de viajar e ele gosta muito de fazer de tudo, né? Ele é mergulhador e ele gosta de esquiar, enfim, faz de tudo. Só que o Rodrigo é um homem de 1,86 m, que já pesou até 150 quilos, agora ele tá 15 quilos mais magro, mas o último peso dele antes de emagrecer um pouco foi 150 quilos. E mesmo assim, isso nunca impediu que ele tivesse vontade de fazer as coisas. Mas nós já fomos impedidos de fazer algumas coisas porque não tivemos meios para fazer. Enfim, daí ao longo desse meu trabalho de jornalista de turismo, eu viajo muito, algumas viagens o Rodrigo me acompanha, e eu tenho Viajar é Simples há 10 anos. Então eu comecei a trabalhar há 11 anos na área de turismo, abri o Viajar é Simples, depois de um ano que eu trabalhava em outro jornal, e também colaboro eventualmente para alguns outros veículos. E eu comecei a perceber essa dificuldade. De uns anos para cá, eu comecei a compartilhar as minhas dificuldades também no Viajar é Simples. Tem o Viajar é Simples site, o blog eu falo sempre em primeira pessoa, e tem as redes sociais. E daí eu vi que muitas outras pessoas tinham as mesmas dificuldades que eu. Aqui só aparece meu rosto, de repente não dá para ver o meu corpo, mas eu tenho IMC já de pessoa obesa, né? Eu tenho 1,70 m, peso 110 quilos,
Então, isso já me coloca no rol de pessoas obesas. Certo. Bom, então, esse vai ser o nosso assunto hoje, né, dos desafios e dos direitos dos viajantes obesos. É muito bacana, porque, como você falou, realmente é um assunto que é pouco tratado, né, é importante a gente conversar sobre isso. Para começar, Silvia, será que você pode falar um pouquinho para a gente da importância desse nicho no mercado brasileiro? Olha só, até peguei a última pesquisa do Ministério da Saúde e peguei os números aqui para não errar para vocês. Então, hoje no Brasil, hoje não é um dado de 2018, mas a última pesquisa foi o ano passado. Então, 19,8% dos brasileiros são obesos, né, atualmente. E esse número de 2006, o Ministério da Saúde fez um comparativo de 2006 a 2018, esse número cresceu 67%. Em 2006, 11,8% da população era obesa, e agora em 2018, 19,8%. E pessoas que têm sobrepeso, né, que já têm o IMC de sobrepeso, ou seja, não estão no peso ideal, 55,7% da população brasileira, e é um número que cresceu de 2006 até 2018, 30,8%. Ou seja, se a gente usar, né, 55,7% de sobrepeso e 19,8% de obesos, a gente tem aí o quê? Quase 80% da população que não tem o peso ideal. Ou seja, é muita gente. Muita gente. Tinha que prestar mais atenção, né? O mercado de turismo. Mais atenção. Bastante gente. E assim, às vezes não é nem que você já tem sobrepeso, que já está nesse IMC de obeso, né? De sobrepeso, enfim. Mas, por exemplo, homem é muito fácil chegar aos 100 quilos. Por exemplo, meu pai, que tem quase 1,90 m, é um homem magro. Ele pesa mais de 100 quilos e visualmente ele é magro. Mas se de repente ele for numa tirolesa, que o limite é 100 quilos, ele não vai poder ir. Então isso fica de fora não só quem tem sobrepeso ou é obeso, mas também fica de fora pessoas grandes, né? Sim. Deu para ver que assim, é muita gente, então o mercado de turismo ele precisa começar a prestar mais atenção nessas questões, né? Então acho que é muito bom, vai ser muito bom que você vai dar várias dicas aqui, vai explicar o que eles podem fazer, o que eles podem prestar atenção para evitar qualquer tipo de frustração nas viagens, né? Continuando aqui com as nossas perguntas, quando a gente pensa nesses desafios dos viajantes obesos, acho que uma das primeiras questões que vem à nossa mente é em relação às companhias aéreas, né? Então, quais seriam os desafios e os direitos dos obesos nessa questão? Então, companhia aérea é o mais fácil de ver mesmo, porque no avião tem muita gente, quando entra algum gordo, todo mundo nota. O meu marido até fala que ele vê a cara de desespero das pessoas, pensando que ele pode sentar do lado delas. Porque, assim, até eu, quando eu vejo outro gordo, eu falo, gente, vai sentar do meu lado? 2 gordos aqui, as poltronas são, né, minúsculas de companhia aérea. São pequenas. Então, assim, eu já fico desesperada também. E enfim, então é muito mais fácil de ver, né? Então, tem coisas que no hotel, por exemplo, que depois, mais pra frente, eu vou falar do que eu passo, que as outras pessoas não veem. Mas nas companhias aéreas, acho que elas são até mais atacadas, porque é o mais fácil de ver, que salta aos olhos para os obesos, para as pessoas altas, que, gente, quem fica confortável em companhia aérea classe econômica hoje em dia é quem tem um tamanho, acho que menor que o padrão, né? Porque é muito difícil. Então, assim, no Brasil, o que a gente tem de direito para os obesos? Nada, tá? Nas companhias aéreas. A gente não tem nenhum direito regulamentado. O que a gente tem de direitos no Brasil é para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou seja, um obeso que tenha dificuldade de locomoção. Eu até fiz uma matéria sobre isso. A matéria... eu não sei se dá para colocar o link, enfim, dos as meninas vão colocar os links aqui no chat. Então, verem. A matéria já tem uns 2 anos, mas as leis não mudaram. Tinha até na matéria, eu falo que tem uma pesquisadora fazendo um estudo sobre isso, junto com os órgãos, né, de aviação. Agora não sei como tá, talvez um pouco parado esse estudo. Mas enfim, porque não tem nada específico para o obeso como eu, que é uma pessoa que não tem dificuldade de locomoção, mas que tem várias dificuldades de se acomodar num avião, né? Então, se você vai comprar algumas companhias, na verdade, todas as companhias você pode comprar o segundo assento, mas aí o que a companhia vai te dar de benefício
depende dela, né? Não tem ela pode fazer isso ou aquilo. E algumas companhias estrangeiras dão alguns benefícios legais. Por exemplo, a Air France, acho que talvez a KLM também, porque é do mesmo grupo. Se você compra o segundo assento e o voo não sai lotado, eles te devolvem, acho que se não o total, eles te devolvem uma parcela bem grande do que você pagou, porque aquele assento não seria usado de qualquer maneira. Uhum. E no Brasil, nenhuma companhia tem isso, né? Então, a gente não tem realmente direitos, a não ser que tenha uma dificuldade de locomoção, né? Mas aí pode ser por obesidade, pode ser por qualquer outra razão. Mas uma pessoa como eu... Você tinha mencionado no texto que cai meio num limbo, né? Isso, por enquanto, o obeso fica nesse limbo aí, né? O obeso como eu, que não tem nenhuma dificuldade de locomoção. O que eu indico para as pessoas, né? Quando for viagem nacional, que a gente não tem outras classes, mas às vezes tem umas divisões no avião, que são aqueles espaços de conforto, que nem recente eu viajei com a Gol para o exterior, para o Uruguai, e eles travam aquele assento do meio. Tá. Então, o que é legal? Como você é mais largo, né? Eu tenho um quadril super largo, não tem ninguém no meio, eu não fico esbarrando em ninguém. Então, aquele assento do meio, ele nunca é vendido. Então, as companhias têm algumas coisas para voos nacionais e para voos internacionais de curta distância, como aqui para o Uruguai, que não é uma classe executiva, enfim, não, mas é um espaço melhor. E dentro do Brasil tem aqueles espaços confortos, né, que eles não são mais largos, mas que uma poltrona é mais longe da outra, comparando com o espaço normal. Então, ou seja, isso dá uma ajuda, não dá uma ajuda no quadril, nem nos ombros, mas dá uma ajuda da mesinha. Então, porque quando você vai puxar a mesinha, quem tem a barriga muito grande vai puxar a mesinha. Se a poltrona da frente estiver inclinada, você não puxa, né? A mesinha não desce, você não consegue comer. Você não consegue usar o computador, não consegue fazer nada. Sim. Mas quando você tem essa distância maior entre as poltronas, você consegue, porque aquilo não fica em cima da sua barriga. Legal. E você consegue. E outra dica também é o cinto de segurança, que às vezes não serve, as pessoas ficam com vergonha ou não sabem que tem um extensor. Então é muito importante pedir o extensor, que você não pode sair sem o cinto, porque a companhia pode até ser multada se você sair sem o cinto, a companhia não pode deixar você sair sem o cinto. E para quem viaja para o exterior, nos voos de longa distância, aqui pela América do Sul, eu não sei se as companhias vão ter, mas muitas companhias têm o Economy Premium, que é a classe econômica melhorada. Ela não chega a ser uma executiva, mas ela já tem um espaço, muitas vezes um assento mais largo, ela tem também outro atendimento, as refeições mudam, mas eu já acho que para mim é outro mundo. Não é o preço de uma executiva que eu não posso pagar, né, mas não é tão mais barato quanto a classe econômica, mas é um preço ali intermediário, que pelo custo-benefício eu acho que vale muito a pena. Eu já vi passagens da econômica para a Economy Premium por coisa de $100 mais cara, um trecho daqui para os Estados Unidos, $100 mais caro ida e de volta, e eu acho que para o conforto que a gente tem, compensa, claro, se você puder gastar, né? Sim. A gente não devia ter que gastar, mas enfim, se você puder gastar, eu acho que vale a pena. Não é sempre que esse preço um pouquinho só maior, mas muitas vezes você encontra nessas Economy Premium. Eu sei que a Air Canada tem, a American Airlines tem, várias companhias hoje em dia já têm a Economy Premium. Então vale a pena dar uma olhada, né? Vale, é importante que o agente de viagem passe esse tipo de informação para o cliente dele, né? É bem importante, porque assim, às vezes nem o cliente tem essa noção, nem o cliente sabe que tem esse produto, sabe que aquela companhia tem, às vezes é o que eu falei, por uma diferença de preço, às vezes a pessoa não está procurando só o menor preço, eu muitas vezes estou procurando o menor preço, mas enfim, às vezes a pessoa não vai se importar de gastar aqueles R$500 a mais e de volta para ter muito mais conforto. Sim. Legal. Silvia, mas além das companhias aéreas, quais que são alguns dos outros desafios que esses viajantes obesos podem enfrentar durante as viagens? Então, são vários, né? Depois que você sai do avião, ou enfim, do seu meio de transporte,
a primeira coisa que acho que todo mundo vai experimentar é o hotel, né? Você tem que ir pro hotel, fazer o check-in, enfim. Sim. E primeira coisa, sites de hotel, principalmente no Brasil, eu acho muito ruim, porque tem a foto lá do quarto, a foto do banheiro, tem até a metragem, mas nunca tem foto com pessoa. É difícil ter foto com pessoa, né? E você não tem noção do tamanho das coisas, não tem muita noção. Quando não é aquelas fotos com o olho de gato, né? Que a foto parece que o ambiente é maior. Né? Então você chega lá no banheiro e você não passa no box, né? Não passa. Eu já tive amiga que já estava com o hotel pago, tudo, chegou no lugar, ela e o marido, e eles tiveram que ir embora do hotel, porque eles não entravam no box. Então, esse é um problema, assim, que ninguém pensa, e não é só hotel econômico, tá? Hotel econômico eu entendo até que as coisas são menores, mas não só hotel econômico. Daí, essa é a primeira coisa. Aí você vai ver depois a toalha. Gente, toalha, imagina, tem toalha que não enxuga nada, é minúscula para mim. Pro meu marido, então, gente, é uma piada, assim. Então, o que eu aconselho os hotéis, né? Eu aconselho que os hotéis tenham parte do seu enxoval, né, das suas toalhas e dos seus roupões. Roupões, acho que de hotel na vida, até agora, pro meu marido só serviu um. Para mim, acho que uns 5. De todos os hotéis que eu fico, que é hotel pra caramba, assim, né? E não serve, porque é aquele tamanho padrão. Então, o tamanho padrão deixa de fora um monte de gente. E uma coisa muito legal, eu fui uma vez num spa no Canadá, estávamos o Rodrigo e eu, era termas, assim, né? Um spa com termas, e era para passar o dia. Então, você ia, pagava a entrada e ficava nas termas, ficava nas salas de relaxamento e tudo. E na entrada eles te davam um roupão. A mulher não perguntou nada do meu tamanho, do Rodrigo, nada. Ela só deu um roupão para cada um. O meu era de um tamanho, o do Rodrigo era de outro, e coube perfeitamente nele. Então é isso, é a capacitação no hotel, né? Que pode ter a mesma capacitação desse spa e a compra, né, daquele hotel. Porque ele pode ter 30% do seu enxoval, da sua toalha, dos seus roupões maiores. E quando a pessoa chegar para fazer o check-in, isso, quem está ali no check-in já devia perceber e avisar a governança de que aquele quarto precisa de tamanhos maiores, ou de repente ter, na hora da reserva online, a pessoa que faz a reserva online, ter alguma coisa perguntando se precisa de toalhas maiores, se precisa de roupões maiores, que acho que isso também facilita. Ou se não, avisar que tem isso, e a pessoa poder pedir. Mas, na verdade, a hotelaria, que para mim, né, é um serviço que eles têm que estar ali adiantando, principalmente se for hotel de luxo, adiantando os seus desejos, você não precisa nem pedir, né? Você já ter aquilo lá. Então, é uma solução simples, né? Você ter alguns roupões, algumas toalhas em tamanhos maiores, e com certeza vai ter essa demanda, né? E você saber identificar. É uma coisa com certeza. Simples. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, assim, essas são as mais emblemáticas, que é o tamanho do box, que é o tamanho da toalha e do roupão, para os hotéis que tem roupão. E a cama, né, gente? Porque tem cama que não comporta um casal obeso, né? De verdade, assim, eu fico com medo de me mexer. E um hotel que eu acho muito legal, que tem uma cama pro padrão, né, que é econômico, eu gosto muito do padrão das camas de Ibis, porque apesar de ser um hotel econômico e ter o box pequeno, as camas são boas mesmo para um casal de obesos, mas às vezes você vai num hotel que não é econômico e as camas não são tão legais, assim, tipo, não é uma cama que eu me sinto assim à vontade para ficar sendo gorda. Tá. E tem questão também das atividades físicas, né? Que você estava até comentando que seu marido curte bastante, mas que acaba tendo algumas limitações, né? Como é que é isso? É verdade. Isso eu estava já esquecendo de falar. As atividades físicas são, assim, um ponto crítico, inclusive. Eu também gosto de fazer muita coisa, eu sou mais preguiçosa, mas por conta do trabalho, muitas vezes eu tenho que fazer coisas que eu nem faria se eu estivesse viajando a passeio. Né? Então, o que acontece? Vou fazer uma tirolesa. Tirolesa vai até 100 quilos, várias. Então, eu já não posso fazer um monte, desde que eu passei dos 100 quilos, eu não posso fazer um monte de tirolesas. Aí, ok, você chega num lugar e fala, não, essa
essa tirolesa aguenta 1 tonelada, você pode ir numa boa. Só que daí você chega lá, o equipamento de colocar aquela cadeirinha, né, que dizem da tirolesa, é pequena, aí não serve para você. Então o cara tem uma tirolesa para 1 tonelada, mas não aguenta uma pessoa de 105 quilos, vai. Não faz muito sentido. Faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então, assim, comprar equipamentos, né, que as pessoas de todos os tamanhos consigam usar. E pensar nisso, quando você vai instalar um equipamento que tem um limite de peso que talvez não seja ideal para o seu público, para o público brasileiro, enfim. E não só a tirolesa, mas várias outras coisas que têm limite de peso, o limite 100, 110 quilos. E como eu falei, um homem grande, alto, que não é gordo, já pesa isso. Stand-up paddle, a gente adora stand-up paddle. Prancha de stand-up paddle, vamos alugar até 100 quilos, né? Às vezes eu alugo e daí eu vou meio afundando, assim, ao longo do percurso. E tem prancha que aguenta 150 quilos, mas os locais não compram, sabe? Sim. Roupa de mergulho. O Rodrigo, quando quer mergulhar, tem mergulhado pouco, mas quando quer mergulhar, tem que levar a roupa dele. Porque às vezes não tem roupa de mergulho pro tamanho dele. Todos os esportes que precisam de roupas ideais, né? Não só mergulho, mas esqui. Roupa de esqui. Eu levo minha roupa de esqui. Eu não esquio nada, assim. Eu fico só lá pela... Eu também não. Eu não esquio, mas eu gosto, né? Às vezes tenho que fazer uma matéria de um lugar assim. Mas o Rodrigo adora esquiar. E daí ele tem mesmo que estar com a roupa de esqui, né? Claro. E ele tem que levar a roupa dele, porque mesmo nos Estados Unidos não, mentira, no Canadá já teve lugar que não tinha a calça de esqui pro tamanho dele, né? Sim. E então, assim, é mais um gasto, né, que a pessoa gorda tem, e às vezes a pessoa que nunca foi esquiar. Agora que vai chegar o inverno, eu não sei como vai ser o inverno desse ano no hemisfério sul, se as pessoas vão conseguir prestação de esqui, se não vão, mas enfim, ainda tem o inverno do hemisfério norte esse ano, hemisfério sul ano que vem, espero que esteja tudo aberto. Sim. Às vezes a pessoa vai esquiar pela primeira vez, e ela não tem essa noção. E daí eu acho que é papel do agente de viagem, quando a pessoa compra com a gente, falar, então você vai para uma estação de esqui, e a roupa? Como que você vai fazer com a questão da roupa? Qual que é o seu tamanho de roupa? Porque às vezes você tá falando com a pessoa só por e-mail, por telefone, mas eu acho, se você não consegue ver a pessoa, acho legal perguntar, assim, qual é o tamanho de roupa que você usa? Para dar uma orientação. E parques também, gente, parques temáticos, que é outra coisa que brasileiro vai muito para Orlando. Gente, deixa eu só beber água que eu tô falando muito. Não, fica à vontade. Gente, brasileiro vai muito para Orlando, por exemplo. Sim. E a gente não cabe nas cadeirinhas. Assim, eu ainda tô cabendo. Mas o Rodrigo não cabe na maioria das cadeirinhas, assim, muitas não cabe. E não só porque é gordo, mas porque é grande. Então, às vezes, nos parques de Orlando, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas tem uma cadeirinha, né? Tem um assento fora do brinquedo, antes da fila. Porque você vai lá, eu tenho até um vídeo sobre isso, eu passei o link para vocês, né? Que eu fiz com os parques do grupo SeaWorld, que super apostaram na nossa pauta. O Rodrigo e eu fomos em todos os parques do grupo SeaWorld e em Orlando testar as cadeirinhas. O Rodrigo não entrou em várias, ele não pôde ir em vários brinquedos. Inclusive, foi uma surpresa para eles, porque eles acham que o Rodrigo é uma pessoa padrão Estados Unidos, né? Homem Estados Unidos, grande, né? E ele não serviu em várias cadeirinhas, e era uma parceria, mas eu mostrei isso nos meus vídeos, não podia deixar de mostrar isso, né? Eu servi em todas, mas eu sou o limite para muitas, né? E também sou o limite para muitas no Universal, nos parques Universal. Nos parques da Disney, a gente não teve problemas, porém, os parques da Disney não têm atrações tão intensas, né? De tanta adrenalina, tão radicais, na verdade. Não tem atrações tão radicais, ou pelo menos a maioria, como os parques do grupo SeaWorld, como os parques do grupo Universal. Então, por isso, acho que eles conseguem, né, ter tipos de assentos diferentes. Então, os parques Disney são os mais... os que mais a gente se deu bem, assim, em termos de assento.
Só que vai muita gente para lá, enfim, a pessoa que vai para vários tipos de parque. Uhum. E não sabe disso, gente. E tinha americano não cabendo nos assentos, né? Então, o que é legal é que você pode experimentar esse assento antes de entrar na fila, só que você já entrou no parque, você já pagou o ingresso. Lógico. Sim. Então, para o agente de viagem, é muito legal ele avisar isso, porque às vezes tá uma família, tipo, pai, mãe, 2 filhos. O pai é obeso. Às vezes ele vai em alguns parques e ele não vai aproveitar nada. Será que não é legal dar um toque? O cara vai vender ingresso a menos. Sim. Mas não é legal dar um toque pro cara? Nesse parque, se o senhor for, vai. Mas vai sabendo que você pode ter um problema. Uhum. Né? É isso que eu ia te perguntar, né? Silvia. Porque, bom, você tá falando de muitas coisas, muitos pontos importantes. Muitos deles parecem ter soluções simples, né? Que os serviços poderiam adotar de uma forma simples. Que teria essa demanda. Mas falando, isso que você está falando para os agentes de viagem, o que é importante eles saberem, quais dicas você pode dar para eles, porque eles precisam prestar atenção na hora de fazer esse roteiro, na hora de falar com esse cliente, para evitar qualquer frustração, né, no momento da viagem. Então, é muito importante. A primeira coisa que eu falei, às vezes você tá falando com o seu cliente por e-mail, ou por telefone, WhatsApp, enfim, você não viu o seu cliente. Então, às vezes a pessoa não quer ser indelicada e às vezes a outra pessoa vai ter vergonha de responder também. Uhum. Eu acho que os agentes de viagem já podem fazer algumas pesquisas de destinos que eles vendem mais. O cara vende muito Orlando. Uhum. Então, o que é bom ele saber pro obeso que vai para Orlando? É bom ele saber que em vários parques o cara não vai caber nos brinquedos. Uhum. Parque aquático, 135 quilos. Todos os parques aquáticos, todos os brinquedos de uma pessoa, o máximo é 135 quilos, porque as fábricas de brinquedos de parque aquático são as mesmas para todos os parques aquáticos. Então, assim, os brinquedos são 135 quilos. O Rodrigo, quando foi, que estava com 150 quilos, não foi em nenhum brinquedo. Brinquedo radical, que eu digo, tá? Uhum. Então, a pessoa não vai, né? Então, pegar destinos de aventura. Esse destino aqui é destino de esqui. Né? Destino que tem passeio de helicóptero. Pelo amor de Deus, passeio de helicóptero dá muita coisa errada para quem é obeso. Tá. Porque a gente já foi para lugar no Alasca. Era 114 quilos, o máximo. A gente estava fazendo um cruzeiro e a gente comprava o passeio no cruzeiro. Uhum. Era um passeio $300, assim, caro, né? A gente queria fazer. Uhum. Não, vamos fazer 114 quilos. O Rodrigo com 135 quilos. O que eu fiz? Falei, vamos colocar que você tem 114 quilos, porque se fosse mais, cobrava $100 a mais. Ou seja, Nossa. não é que o helicóptero, que tem helicóptero que não tem capacidade. Era um helicóptero com capacidade. Uhum. Só que como a pessoa, de repente, ocupava mais um lugar, eles cobravam $100 a mais. Nossa. A gente colocou lá que o peso do Rodrigo era 114. Aí a empresa foi, pegou a gente no navio, levou a gente pro lugar que saiu os helicópteros e chegou lá, tinha uma balança. Falei, bom, vamos te pesar. A gente vai falar que errou, porque era libra, né? Em quilos dava 114. A gente vai falar que errou, é feio, né? Fiz coisa feia. Mas enfim, a gente não podia pagar mais $100. Chegou lá, eles acreditaram, porque o Rodrigo realmente não parecia que pesava mais. E porque ele é muito alto, aí não parecia. Eles acreditaram e fomos. Era um super helicóptero, não era helicóptero muito pequeno. E deu tudo certo, e foram 4 pessoas no helicóptero. Então, assim, eles podem equilibrar também, gente. Quando é esse tipo de helicóptero que é grande, eles podem equilibrar com pessoas mais magras. Então, não tem por que cobrar mais $100. Não faz Só que, assim, sentido. Não faz sentido, né? Só que, assim, o agente de viagem tem que saber disso e tem que avisar pra pessoa. E tem lugares que eles proíbem. Então, em Key West, faz o que acho que um ano e pouco que a gente foi pra Key West, nós fomos fazer um passeio de helicóptero também, que é incrível, mas o Rodrigo não podia ir porque tinha um limite, esse eu não lembro qual era o limite, não sei se era 114, se era 120, enfim, mas tinha um limite, e era limite por assento. Mas realmente, essa foto que tá mostrando aqui, que eu tô no helicóptero, vocês viram o tamanho do helicóptero? É do meu tamanho. É pequeno. É muito pequeno, então assim, e é um helicóptero que vai com a porta aberta. E fomos em 3 no helicóptero, que é o máximo que cabe realmente. Não dava para ir uma pessoa mais pesada por assento. Mas não é que eles cobram mais, eles não deixam ir. E daí eu acho correto, porque o equipamento não comporta. Só que também a pessoa tem que saber antes de ir.
Eu não sei se em Key West tem helicóptero para pessoas mais gordas. Então, assim, o problema não é nem o tamanho da aeronave, o peso que a aeronave pode carregar, mas o peso por assento. Então, não tem nem como a pessoa comprar 2 espaços, porque é por assento. Sim. Então, o agente de viagem prestar atenção nisso. Olha, você vai para esse lugar, você quer fazer passeio de helicóptero? Porque talvez não dê para você fazer, porque vai gerar uma frustração na pessoa lá, né? E, melhor saber antes, né? Melhor saber antes. Ou se não, achar fornecedores que possam atender aquelas pessoas. Então, eu acho que o agente de viagem tem que ver os destinos que ele mais vende e já deixar uma pesquisa pronta, né, de fornecedores ou do que ele tem que avisar para quem for obeso. Aí vai vender um destino que nunca vendeu, fazer uma pesquisa prévia, perguntar para a pessoa se vai precisar de algum equipamento especial, perguntar para a pessoa qual é o tamanho, enfim, ou até de repente qual é o peso, que precisa perguntar, né? Sim. Talvez uma pessoa ou outra vá se ofender, mas é melhor ela se ofender e depois estar segura e não ficar frustrada do que depois chegar lá e não conseguir fazer o passeio, tendo já comprado a viagem inteira. Realmente. Ô Silvia, aproveitando que você tem bastante experiência, né, que você viaja bastante a trabalho também, que você já experienciou bastante coisa, o que você já teve, assim, de experiência positiva, de lugares que você sentiu que estavam bem equipados, que estavam bem preparados para poder receber os viajantes obesos? Conta pra gente de algumas experiências positivas também que você teve. Já tive, por exemplo, posso falar nomes, né, tô aqui falando várias marcas, gente. Claro. Mas eu vou falar algumas mais recentes. No Mavisa, as tirolesas são super legais, assim. Não é uma tirolesa, na verdade. Mas no Mavisa, a tirolesa deu pro Rodrigo e pra mim. Legal. E foi ótimo, assim. Tirolesa de hotel, então, eu não tenho nem esperança. Mas foi ótima. Nesse spa que eu falei, que é perto, na província de Quebec, que eles já tinham o tamanho do roupão do Rodrigo sem a gente precisar falar nada. Legal. Eu achei um atendimento incrível. De econômico, como eu mencionei também, eu acho que para obeso, apesar dos banheiros serem pequenos, a cama da Rede Bis, que é uma cama padronizada, é boa. E para quem quer viajar de maneira econômica, é melhor ficar num hotel padronizado, porque são muitas surpresas. O ano passado a gente foi para Budapeste e pegou um hotel barato pelo Booking, que não era de rede nem nada, e eu devia ter pegado um Ibis, porque a cama era horrorosa. Então eu passei 3 noites dormindo numa cama horrorosa. Então, às vezes, é bom você pegar um hotel padronizado, que você já conhece, mesmo que às vezes você vai pagar. Vai pagar $20 mais caro, mas você vai saber que tem aquilo que você espera. E então, de econômico, eu acho isso. O que mais que eu já tive de boas experiências em relação a ser gorda, gente? Não tive tantas boas experiências assim. E boa... de turista tá precisando se reciclar nisso, né? Atualizar. Tá assim, e o que eu falei das Economy Premium. Eu nunca tinha viajado de Economy Premium. A primeira que eu viajei foi a Air Canada e foi uma surpresa muito boa. Porque eu não imaginava que fosse muito melhor do que econômica. Tive essa surpresa, apesar de ser uma companhia que eu vivo dizendo que não acomoda bem gordo, não acomoda mesmo, que é a Gol. Mas tive essa surpresa quando viajei, e até preciso colocar um vídeo no ar sobre isso, quando viajei com a categoria que bloqueia o assento do meio, porque é incrível bloquear o assento do meio, que não vai ninguém encostando em você, né? Eu fico super constrangida de ficar, não deveria, mas fico constrangida de ficar atrapalhando quem tá do meu lado, né? Porque eu fico lá me mexendo, falo, nossa, eu tô atrapalhando o coitado que tá do meu lado. E acho que isso é uma saída para as companhias aéreas que querem oferecer, não podem, de repente, não tem uma aeronave que vá ter uma Economy Premium, mas podem bloquear esse assento do meio. É uma boa dica essa, né? É uma boa para os obesos, né? E acho que foi isso. Eu não tenho como obesa, eu não tenho tantas boas experiências, não, gente. Eu tenho mais experiências ruins do que experiências boas.
Mas tomara que a gente vai conversando mais sobre isso e que o mercado evolua, né? Para mudar essa perspectiva de ter mais experiências positivas do que negativas no futuro. Eu acho que, na verdade, é uma falta de percepção. Eu não acho nem que é um preconceito. Eu acho que na moda, no dia a dia, tem preconceito com o obeso, mas eu acho que no turismo é percepção e o assunto não é discutido. Nas companhias aéreas é porque elas querem economizar em espaço, claro, mas no restante do turismo, nos hotéis, eu acho que é uma falta de percepção. Também é uma coisa de economizar, porque querem comprar toalhas pequenas, no caso de toalhas, mas é uma coisa mais de percepção. E nas companhias de cruzeiro também, que é uma coisinha que eu esqueci de falar, companhias de cruzeiro também tem um espaço reduzido, óbvio, porque os cruzeiros têm um limite, né? Os navios têm um limite de espaço, então até entendo. E quem é obeso, se pegar a cabine mais barata do navio, vai ter problema no banheiro. Então, quem é obeso e quem é agente de viagem que vai atender o obeso, tentar fazer essa pessoa comprar uma cabine com varanda. Por que com varanda? Porque como a cabine com varanda geralmente é maior que as cabines mais baratas, ela tem um banheiro maior também, ou tem aquele banheiro com banheira, que eu nem uso a banheira, porque eu acho a banheira, desse banheiro meio ruim. Mas tem um espaço, né? Sim. Tem um espaço para você ficar de pé, que é bom. Então, também é outra coisa prestar atenção, quem vai fazer cruzeiro e é obeso. Legal. Então, temos que falar cada vez mais sobre isso, justamente para mudar essa percepção, né, Silvia? Exato. E que bom que a gente está falando sobre isso aqui hoje. O papo está muito legal. E eu queria saber se você tem, para a gente finalizar, se você tem mais alguma coisa alguma história, alguma experiência que você queira compartilhar, ou mais alguma dica mesmo para os profissionais de turismo, enfim, pode ficar à vontade para finalizar aqui. Bom, para os profissionais de turismo, é isso. A pessoa, que eu já tinha falado e quero ressaltar, que a pesquisa do destino é sempre muito importante, mas pesquisa de detalhes e pesquisas que a gente muitas vezes não encontra nos sites, porque às vezes você vai num site de um local que tem atividade de aventura. Principalmente no Brasil, é muito difícil ter o limite de peso. Geralmente você encontra quando chega no lugar, né? Daí você encontra lá do lado da atividade de aventura, ou do lado, por exemplo, parque, do lado do brinquedo, você encontra o limite de peso. Então, para os agentes de viagem fazerem uma pesquisa realmente profunda, de pegar o telefone, ligar nos lugares, se tiver um número do WhatsApp, né, às vezes no exterior, pegar o telefone e não mandar, às vezes, e-mail, ninguém vê, né? E nesses lugares, o contato. Mas, enfim, fazer realmente uma pesquisa grande para poder atender os obesos e as pessoas com sobrepeso, que, como vocês viram aqui, os números no começo da live, são muitos no Brasil, né? Sim. E são pessoas que estão aí, que querem viajar. Sim. Fazem esportes, né? Atividades fazem esportes, enfim. Então, dá esse tipo de dica. E para as pessoas, né, para os obesos que querem viajar, se não vai com agente de viagem, também fazer essa parte de pesquisa. Se vai com agente de viagem, perguntar tudo que tiver para perguntar para o agente. Quer dizer, não só se você é obeso, mas enfim, é que às vezes as pessoas, até por vergonha, acabam não perguntando, mas perguntar tudo para o agente, porque eu entendo que o agente é um consultor, né, e que ele tem que te dar aquelas informações, porque se você não quisesse uma pessoa intermediária para comprar o seu pacote de viagem, você entrava na internet e comprava. Sim. Então, o agente de viagem tem essa obrigação de te dar as informações. Então, acho que você tem que tirar mesmo tudo que você puder de informação do agente de viagem, que é esse o papel dele. E se você precisar de algum equipamento que eu digo assim, roupa, esse tipo de coisa, se você puder levar do Brasil, se for fora, né? Ou se você puder se preparar para comprar no exterior, no caso de esqui, que tem boas opções de tamanhos grandes para comprar nos Estados Unidos ou na Europa, você comprar fora. Do tipo, eu vou para os Estados Unidos, vou para uma estação de esqui. Para um dia antes, reserva um dia para você comprar a sua própria roupa. Eu sei que é mais caro, que às vezes a gente gasta um pouco mais, mas é muito melhor você ir equipado e, de repente, ter uma roupa de esqui, mas ter alguma, e lá
se não tiver, pelo menos você tem uma roupa, do que você ir sem nada e chegar no lugar de esqui, que geralmente, não todas, né, mas tem muitas afastadas, e não ter opção, né, de alugar, e você vai ter que comprar lá, se tiver do seu tamanho, pelo preço que for. Muito mais caro, né? Correr o risco de perder, né, o passeio. Ou perder o passeio, ou ter que ficar sem fazer nada, né? E para as pessoas que são obesas, assim, também uma dica que eu dou é não tenha vergonha de fazer as coisas, né? Porque às vezes as pessoas não fazem por vergonha. Elas querem fazer, eu quero fazer stand-up paddle, mas eu não me sinto bem, as pessoas vão rir de mim. Eu já tive uma viagem, foi uma viagem de imprensa. O cara veio me dar parabéns porque eu fiz stand-up paddle, um marido de uma jornalista. Nossa. Aí eu fiquei do tipo, parabéns. Parabéns pra você também. Exato. Tipo, ele não falou pra ninguém, ele só falou pra mim. Sim. Daí eu fiquei, nossa, quer dizer, eu sou gorda, eu não posso subir numa prancha de stand-up paddle. Então, pra quem é gordo, não deixar esse tipo de coisa, né, fazer com que você desista de se divertir, né, de tentar uma coisa nova, e às vezes você não vai conseguir fazer aquilo, mas também se você fosse magro, talvez também não conseguiria fazer. Sim. Né? Exato. Então, tentar, sempre com segurança, claro, não é pra a tirolesa que vai até 100 quilos, não é pra você com 130 ir, porque você pode cair, né? Você pode não te aguentar de fato. Mas o que você puder fazer pra você fazer, não tem vergonha não de fazer. Maravilha, Sil. A Aline aqui no nosso chat está falando, assunto mega relevante, estou adorando o bate-papo, meninas. Eu adorei. Adorei, também adorei o nosso bate-papo. Acho que você tem muita coisa para acrescentar. Então, todo mundo que está aqui, o pessoal da GVA já colocou seu Instagram, seus links, suas matérias aqui no chat. Então, confiram, vale a pena ler as matérias, são super interessantes. Eu li, eu conheci muita coisa nova que eu não sabia. Então, acho que a gente tem que se informar sim e a gente tem que mudar essa percepção, né? Sil, que você estava falando. Sim, tem que mudar essa percepção. A indústria do turismo tem que, não só do Brasil, não, mas do mundo todo, tem que ver que tem uma grande parcela da população com sobrepeso e obesa, e eu acredito que esses dados do Brasil não aconteçam só no Brasil. Eu acredito que em outros países tenham dados parecidos, porque hoje em dia, com a vida que a gente leva, né, essa vida, quer dizer, agora não, que a gente tá todo mundo parado em casa. Mas antes, com a vida que a gente leva de loucura, de comer rápido, de comer fast food, é muito fácil você ter sobrepeso, você ficar obesa. Então, assim, e não é só no Brasil, esse é o tipo de vida que muitas pessoas levam no mundo inteiro, né, sem tempo de fazer exercício, enfim, não é o meu caso, eu sempre fui gorda. E eu faço exercícios e tudo, mas sempre fui gorda. Mas eu sei que tem gente que engorda, que é magro, sempre foi magro e que acaba engordando na vida adulta por conta de uma série de fatores, né? Que não consegue mais se exercitar, enfim. Isso, imagina, eu sou uma mulher casada sem filhos, daí eu imagino as pessoas casadas com filhos e que tem aquela rotina massacrante, né? Então as pessoas engordam no mundo inteiro. E essas pessoas, quando querem viajar, quando vão investir o dinheiro delas numa viagem, elas têm que ter o mesmo tratamento do que qualquer outra pessoa, do que uma pessoa magra, né? O mesmo vale para o público LGBT, que, o que os hotéis fazem de capacitação para receber, né, o público LGBT e ainda não dá certo, ainda muitos lugares recebem mal, a hotelaria, o turismo em si, tem que começar a ver que tem outros mercados que eles não estão atendendo 100% bem e que precisa sim de capacitação para atender uma pessoa obesa como para atender uma pessoa cadeirante. Claro que são coisas diferentes, não quero comparar, sei que os problemas de cadeirante, por exemplo, são muito maiores do que os meus, mas todo mundo tem, né, cada nicho aí tem os seus problemas, então tem que abrir os olhos para esses vários tipos de mercado, porque senão, ainda mais depois que a gente vai sair dessa crise do coronavírus, o turismo vai ficar muito tempo ainda se recuperando, né? Não vai ser do dia para a noite. Então, é o momento da gente olhar onde que a gente pode melhorar, né? Exatamente. Então, é uma oportunidade agora da gente ver que pode melhorar atendendo vários grupos que não são 100% bem atendidos no turismo. Maravilha, Sil. A Aline falou de novo, obrigada por trazer este tema.
Aliás, eu acho que todo mundo quer te agradecer, porque realmente foi muito legal você ter participado aqui, ter trazido um tema tão importante, que é tão pouco discutido, e que é legal a gente poder trazer esse conteúdo para os profissionais de turismo, né, para eles estarem atentos, e você trouxe várias dicas legais, contou várias experiências importantes, então muito obrigada, viu, Silvia? Meninas, eu agradeço também aqui o espaço e espero que a gente possa conversar mais sobre isso no futuro. Sim, claro, está sempre convidada. Te agradeço novamente, Silvia, foi ótimo conversar com você. Agradeço também todo mundo que acompanhou aqui. Vou convidar todos novamente para curtirem, para se inscreverem no nosso canal do GVA e-Learning. A nossa campanha de webinars Não Podemos Parar vai até essa quinta-feira. A gente ainda tem muito bate-papo legal, interessante que vai acontecer. E a gente vai encerrar com uma live super especial na quinta-feira à tarde, 2h30 da tarde. Então estão todos convidados para participar. É isso, um beijo e até a próxima. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.